Irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Muitos irmãos devem se identificar demais com esse estudo, porque já foram vítimas da terrível agonia de terem suas reputações ameaçadas por uma exposição negativa da qual nem sempre tomaram conhecimento. E até hoje são estigmatizados, amargando histórias mentirosas e depreciativas que veiculam na internet ou de boca em boca sobre si, sobre pessoas que lhes são queridas, sobre seus dirigentes ou sobre a sua amada igreja. Bem-vindo ao primeiro de 4 episódios sobre o tema Se não edifica, não ouça, não diga. Peço a você que me acompanhe nos 4 episódios e tenho certeza que muito vai te abençoar. Mensageiros do Senhor, são guerreiros de valor, atalaias do Senhor, a espada da primícia vai queimar o tentador. O Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 36 e 37 diz assim: Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Infelizmente existem irmãos, muitos dos quais são líderes, que ora são influenciadores e ora são influenciados por uma gama de palavras inúteis. Falam coisas desconexas, inventam aquilo que não existe, interpretam trechos bíblicos de modo a satisfazerem suas vontades carnais, mentem perigosa e descaradamente e estimulam as pessoas a fazerem coisas erradas. Tudo isso em nome de Deus. São por motivos como esses que a Bíblia nos orienta a filtrar prudentemente as coisas que aprendemos, de modo a não supervalorizar o erro. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, a palavra diz assim: Examinai tudo e retém o que é bom. Quero falar com vocês sobre o poder das palavras. Podemos encontrar tantos versículos na Bíblia que falam sobre a boca ou falam sobre as palavras que é impossível citá-los todos nesse estudo. A Bíblia, que muitas vezes chamamos de boca de Deus, demonstra grande zelo por esse assunto, porque o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 ao 3, e também lá no versículo 14, diz que o Verbo, a palavra, era o próprio Deus, e todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra, até que o Verbo tomou forma humana e habitou entre nós. Na condição de encarnado, jamais vimos o Verbo, Jesus, falar mal de alguém, pois ele estava ciente de que, da mesma forma como tinha o poder de criar, através das palavras, poderia também destruir. Nós que nos dizemos ser seus imitadores, deveríamos agir da mesma maneira, repudiar esse tipo de atitude e nos envergonhar de nos envolver nesses embaraços. Veja o que diz o livro de Gálatas, capítulo 2, o versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Querido, se é Cristo quem verdadeiramente vive em você, então é necessário repudiar a si, para dar lugar a esse Jesus que nunca falou mal de ninguém. Quando você fala mal de alguém, Jesus está em você. Isaías capítulo 53, versículo 7 diz: Ele foi maltratado, humilhado, torturado, tinha tudo para falar mal. Contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Em Números capítulo 23, versículo 8,
vimos o profeta Balaão dizer assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaça contra quem o Senhor não quis ameaçar? Mas tem gente que o faz mesmo assim, não é verdade? Ora, como crentes fervorosos e cheios de fé, confiamos piamente que as bênçãos pronunciadas a cada momento são capazes de nos alcançar. Com as maldições, havendo causa, seria diferente? Provérbios capítulo 26, versículo 2. Como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Sem motivo justo, sem causa. É preciso entender que as palavras podem abençoar, mas também podem ferir. As palavras podem atacar, podem diminuir o próximo. As palavras podem destruir casamentos, podem causar desempregos, podem provocar brigas e até homicídios. As palavras podem destruir carreiras e manchar a reputação para sempre. Livro de Tiago, no capítulo 3, do versículo 1 ao 12, veja o que a palavra diz. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça em palavras, tal varão é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uva ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Há pessoas que vivem na igreja como uma assombrosa missão de desviar outras. Elas não saem da igreja, não ganham almas para Jesus, mas perdem com facilidade. Basta alguém se aproximar dela, fazer uma viagem juntas ou ter um tempo para um diálogo que, se não tiver estrutura, cai, desiste de seu chamado e até abandona a fé. Esses tipos de pessoas são egoístas, não contribuem em nada para o reino de Deus, não acrescentam nada à igreja de Cristo e só têm olhos para os seus próprios interesses. Se suas opiniões não são acatadas, logo ficam emburradas pelos cantos e suscetíveis a motins. Provérbios capítulo 16, versículo de 28, diz assim: o homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. O problema de quem semeia contendas é tão grave que talvez seja pior do que possamos imaginar. Mas para nos ajudar a medir a gravidade disso, Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19 descreve uma lista de 6 coisas que, por mais terríveis que pareçam para Deus, não são piores que a 7ª, ou seja, semear contenda. A referência que eu citei diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina. Primeira, olhos altivos, orgulho, ego, Segunda, língua mentirosa. Terceira, mãos que derramam sangue inocente. Quarta,
o coração que maquina pensamentos perversos. Quinta, pés que se apressam a correr para o mal. Sexta, a testemunha falsa que profere mentiras. E a sétima que Deus abomina, que é pior do que todas essas, qual é? O que semeia contenda entre irmãos. Percebe como isso é terrível? Como isso aborrece Deus? As coisas que você tem feito têm contribuído para unir os irmãos ou para semear contenda entre eles? Seu papel tem agregado ou tem causado divisão? Tem gente que é muito negativa e muito pessimista. Prega sobre fé e coragem, mas tem medo de viver em novidade de vida. Não investe em planos e vive uma monotonia derrotada. Outros desenvolvem um senso crítico tão aguçado que a igreja está repleta de bênçãos, mas ele só consegue ver problema e põe-se a reclamar de tudo e de todos. Para ele, nada está bom, nada está certo. Se não é mimado com frequência, se torna uma pessoa cada vez mais amarga, capaz de gerar um vício na alma que pode tornar o seu quadro irreversível. É difícil conviver com pessoas assim, pois geralmente, quando abrem a boca, é uma tragédia. Provérbios capítulo 15, versículo 4 diz: uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. A partir de algumas palavras, cria-se preconceitos, acepção de pessoas, partidos, facções e divisões na unidade do corpo de Cristo. Por tudo isso, quando não for para falar, é melhor ficar calado. E quando tiver que falar, deixe que o Senhor fale por você. Em Salmos capítulo 81, versículo 10, vemos o próprio Deus dizer assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Jeremias capítulo 15, versículo 19, parte A do versículo diz: assim diz o Senhor, se você se arrepender, eu o restaurarei, para que possa me servir, se você disser palavras de valor, e não indignas, será o meu porta-voz. Que coisa linda, né? É muito bom quando abrimos a nossa boca e temos plena convicção de que somos porta-voz de Deus. Você consegue ter essa mesma certeza quando fala mal de alguém? Você está sendo um porta-voz de Deus quando fala mal de alguém? Se você é apenas o ouvinte, será que não é capaz de discernir uma conversa que não edifica? Aquele que diz: olha, eu não tenho nada a ver com isso, apenas me contaram. Se engana, se cala e não repreende o fofoqueiro. É cúmplice da fofoca e do fermento e também vai responder diante de Deus. Tiago capítulo 5, versículo 9, a palavra diz: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Vamos praticar um pouco mais de tolerância? Vamos ser mais tolerantes com os nossos irmãos? Entender que ele tem lá os defeitos dele, como nós também temos? Você já parou para pensar no motivo que leva as pessoas a fazerem tanta fofoca? É porque falar mal dos outros as faz se sentirem superior. As pessoas falam mal das outras porque se acham melhores que elas. É como não bastasse, se acham no direito de envenenar e destruir a vida dos outros para se sentirem bem, nem que seja por apenas um momento. Irmãos, isso não é repugnante? Primeira carta a Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. É para você se livrar disso, a palavra está dizendo. O ato de falar mal do outro pode acobertar a inveja que se tem do próximo, sabia? E por faltar competência para chegar onde o próximo chegou, nasce uma ideia gerada por Satanás, no subconsciente, que diz assim: quem sabe se ele cair, eu tenho mais chance de subir e tomar o seu lugar. E o cérebro,
envia uma mensagem para a boca, mais ou menos assim: pode descer a lenha, derruba ele. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Como você gosta de usar a sua língua? A pessoa que fala mal da outra expõe muito sobre si e sobre suas fragilidades. Ela diz que o outro é incapacitado e não é merecedor, mas é o outro que está exercendo aquela sublime posição, enquanto ela, com toda a sua pompa, está abaixo da posição do outro, de quem tanto fala mal. Neste caso, falar mal é falar do que lhe dói e do que lhe incomoda. É quase que um raio-x de sua própria incompetência. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Quando convocado por Deus, Moisés teve a preocupação de externar um problema pessoal. Lá no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: não sou eloquente, sou pesado de boca e sou pesado de palavras. Da mesma forma, Isaías, no capítulo 6, versículo 5, ele diz assim: sou um homem de lábios impuros. Claro que nada disso foi motivo para Deus desistir deles, mas com certeza eles se mostraram preocupados em não se perder em palavras. Quando temos consciência das consequências que nossas palavras são capazes de causar, tendemos a ser mais cuidadosos no abrir da nossa boca. Para encerrar, Efésios capítulo 4, versículo 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Amém? Esse foi o primeiro de 4 episódios do tema Se não edifica, não ouça, não diga. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.